Salve, galera da oitava CRE, salve pessoal do sétimo ano, que é o professor Gabriel Mendes, professor de História, e hoje a gente vai trabalhar o material do dia 25 do dia 25 de maio ao dia 1º de junho, tá bom? Hoje o nosso material ele é dividido, ele não está unicamente em páginas seguidas, então é importante ter atenção na explicação para poder não se perder, tá bom? Nosso material começa já na página 5, onde temos esse mapa que fala das Américas antes dos americanos. E aí vocês com cuidado, com calma, entendam um pouco como é que foi o processo de ocupação, quais os principais povos, fala um pouco também da questão geográfica, climática, tudo muito interessante, vale a pena ver com bastante calma depois e fazer a leitura. Embaixo aqui a gente já tem um contexto sobre o cara que é visto como aquele que entendeu que esse continente, esse território que foi explorado ali por Cristóvão Colombo, tratava-se de um novo continente de fato. E aí o que vocês vão fazer? Vão fazer a leitura, tem uma leitura aqui que fala um pouco sobre quem foi o Américo Vespúcio, e mais do que isso, se vocês não sabem quem é, a ideia é que vocês façam uma pesquisa e descubram mais um pouco sobre esse personagem histórico, cara muito importante no contexto de início da colonização, de início de entendimento dos europeus desse território que eles vão explorar a partir da viagem de Cristóvão Colombo, e também pesquisar por que os europeus decidiram fazer essa homenagem ao Américo Vespúcio com relação ao continente da América, tá bom? Então, vocês vão colocar esta resposta no caderno, ok? Descobrir, fazer uma pequena pesquisa sobre quem foi Américo Vespúcio e entender a homenagem que foi atribuída a ele em relação ao nosso continente, ok? Então, esse é o primeiro texto que vocês vão dar uma olhada aí. Aqui na página 6 é mais a título de curiosidade, vocês têm algumas informações sobre a dieta dos povos originários. E aí fala um pouco que a base da alimentação dos povos da América Central e da América do Sul era o milho, a mandioca. Fala até para vocês, material até incentiva vocês a fazerem um experimento que é a produção de uma tapioca, uma comida extremamente gostosa. Fala também sobre outros alimentos que foram desenvolvidos a partir desses povos, e aí fala aqui sobre o surgimento do chocolate, sobre a utilização do mel como bebida entre esses povos que viviam aqui no continente americano, tá bom? Depois, passado essa parte, a gente vai lá para a página 13. E a gente fala de um outro assunto. Então, o assunto da página 5 e 6 é basicamente algo que a gente já vem trabalhando das nossas aulas anteriores, que é falar sobre a questão dos povos originários, da ocupação da América. E quando a gente vai lá para a página 13, nós temos novamente um assunto de história, estou colocando aqui para vocês verem, que é sobre as reformas religiosas, tá bom? Então, novas divisões da cristandade. E aí ele vai falar sobre o movimento da reforma, por que esse movimento surgiu, qual foi a reação da Igreja Católica a esse movimento. E aí ele fala sobre essa nova divisão que vai ocorrer no interior do cristianismo, que é a reforma, ou os movimentos protestantes, e a Igreja Católica se reafirmando. Dentro desse contexto da contra-reforma, que é a resposta da Igreja Católica ao movimento protestante, que questionava, e vocês vão aí ver no texto, questionava práticas da Igreja Católica, surge, orientada pela Igreja Católica, um grupo, uma ordem religiosa chamada de Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus, fazendo relação lá com os povos da América, foram muito importantes porque foram trazidos para cá pelos europeus com o objetivo de catequizar, ou seja, de converter, de cristianizar esses povos, tá bom? E aí, o que é a questão que é da página 13, que vocês também, mais uma vez, vão responder no caderno? Qual foi a relação entre a Companhia de Jesus e a Contra-Reforma no início da Era Moderna? Professor, onde é que está isso? Está nesse texto da parte de cima aqui. Como vocês sempre percebem no material complementar, o texto introdutório sempre ajuda para responder as questões, tá bom? Então é só fazer a leitura do texto com calma, que a resposta vai estar no próprio texto, tá bom? Seguindo, vamos para a página 14, onde nós temos uma leitura, vocês vão fazer a leitura sobre essa importante escritora africana. Ela tem aí um registro de um texto dela, chamado O Perigo de uma História Única. Vocês vão ler, esse texto é muito interessante, fala um pouco, né, dessa relação de uma visão
de história, baseada apenas na concepção, na visão dos europeus. Enfim, ela vai questionar um pouco, mostrar um pouco dessa identidade africana do qual ela faz parte. E aí embaixo vem assim: o texto que você leu acima foi selecionado do livro O Perigo de uma História Única, de Chimamanda Adichie, que traz reflexões críticas e discussões sobre como, até hoje, algumas pessoas enxergam a África de maneira equivocada. Pesquise sobre a autora e escreva aqui os motivos que fazem dela uma escritura em destaque nos dias atuais. Então, mais uma vez, procurem aí sobre esta autora, façam uma pesquisa e busquem aí respostas, e a internet pode ajudá-los muito nesse sentido, a entender o porquê que ela é hoje vista como uma escritora muito relevante no mundo, tá bom? A segunda pergunta, respondam também no caderno. A segunda pergunta é: considerando a leitura do texto, que tipo de imagem você acha que o resto do mundo tem da África? E aí não adianta, vocês vão ter que fazer a leitura do texto e ver lá no texto onde é que é possível identificar essa imagem que o mundo tem com relação ao continente africano. Eu já li esse texto e tem uma parte específica que fala sobre isso. Então, deem uma lida com atenção e com cuidado que vocês vão conseguir responder, tá bom? Hoje o nosso material é mais curto, as respostas são mais simples. Não deixem de fazer, porque os professores irão corrigir com vocês. Logo, logo isso termina e a gente vai fazer todas essas correções, fazer todo esse levantamento de dados juntos. Mantenham-se seguros e continuem fazendo os trabalhos. Um beijo, um abraço e até semana que vem.